Bora falar também sobre o Vasco, responsável por demissões de treinadores adversários no plural, últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Salve família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Vasco da Gama. Nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, iniciando o mês aí, do último mês do ano, as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. O ano passou rápido, né, rapaziada? E o Vasco está aí perto de brigando por mais um título de Copa do Brasil. É um mês aí decisivo para que o Vasco possa se tornar o campeão da Copa do Brasil e quem sabe futuramente o campeão da Copa Libertadores de 2026. Jorge Nicola trazendo muitas informações importantes sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero que você goste do conteúdo. Vamos seguir por aqui. Não esquece de sentar o dedo no like e se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo a partir de agora. E o Vasco está se especializando em demitir técnicos dos times adversários no Campeonato Brasileiro. Ramon Dias se tornando esse final de semana o quarto a cair depois de perder para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Você sabe, na última sexta-feira, o Vasco enfiou 5-1 no Internacional. Colorado no dia seguinte dispensou o treinador argentino que já havia passado pelo Cruz Maltino. Antes dele, outros 3 também caíram por conta de derrotas para o Vasco. Primeiro, Kleber Xavier, treinava o Santos 6-0 para o Vasco no Morumbi e demissão do Kleber Xavier. O segundo, Fernando Seabra, treinava o Red Bull Bragantino, derrota por 3-0 para o Vasco e demissão. Zubeldia também foi vítima do Vasco, derrota por 3-1 no Morumbi, num jogo em que o Vasco dominou o São Paulo por completo. O time foi para o período de férias por conta da Copa do Mundo de Clubes e Zubeldia não mais comandou o tricolor. Importante registrar também que o Vasco, que vem numa fase de recuperação depois de 5 derrotas seguidas, essa vitória contra o Internacional, Cruz Maltino espera e promete anunciar para os próximos dias a renovação de contrato de Rayan, jovem que é tratado como uma grande joia do clube em bastante tempo. O vínculo se encerrava em dezembro de 26 e já há um acordo entre as partes para prorrogação até dezembro de 2028. Novo contrato vai fazer com que a multa rescisória alcance 60 milhões de euros. A tendência é que o Rayan seja vendido na metade do ano que vem para um gigante do futebol europeu. Hora de falar sobre um vascaíno que tem jogado muita bola, Nuno Moreira. Ele chegou com alguma desconfiança, vindo do pequenino Casa Pia no início da temporada. Custo de 19 milhões e 900 mil reais. E dá para cravar que o Nuno Moreira foi um dos principais reforços cruzmaltinos em 2025. Você duvida? Dá uma olhada nesses números. Desde que chegou o português, já disputou 51 jogos com 10 gols e 8 assistências, são 18 participações em gol. E o Nuno Moreira se manteve como titular durante todos os treinadores que passaram. Por mais que mudasse o comando técnico, o Nuno sempre era opção como titular no campo de ataque. Jogador que atua pela direita, que atua pela esquerda e que soma na temporada, além desses 51 jogos pelo Vasco, outros 6 jogos pelo Casa Pia, 2 gols e 1 assistência. Temporada bem legal de um português que certamente está ainda mais valorizado do que quando chegou ao Brasil. Preciso falar agora sobre o sábado agitado no Internacional. Colorado caiu para a zona do rebaixamento depois do triunfo do Vitória por 2-0 contra o Mirassol em Salvador. E quase que simultaneamente a essa novidade, a saída do Vitória da zona do rebaixamento e a entrada do Inter, Colorado anunciou que Ramon Dias não é mais o treinador. Ele foi demitido, fase horrorosa, mais derrotas do que vitórias. A verdade é que o Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias não deram certo no Beira-Rio. E o novo comandante para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro é um velho conhecido do torcedor do Internacional. Abel Braga aceitou o convite para essas 2 partidas específicas. O Internacional pega o São Paulo quarta-feira na Vila Belmiro e encerra sua participação contra o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Nesse momento, o Inter tem 41 pontos, assim como o Santos. Colorado perde do Peixe no saldo de gols. O Santos tem menos 11 de saldo, o Internacional tem menos 12. Já o Vitória, que venceu, como eu contei, pulou para 42 pontos. Dá para dizer que vai ser muito acirrada essa briga contra o rebaixamento. E o Internacional não pode perder para o São Paulo na quarta-feira, tricolor que briga por vaga em pré-Libertadores. E assim como o Inter também vem de goleado. O Inter tomou 5-1 do Vasco da Gama nessa sexta-feira. O São Paulo havia tomado 6-0 do Fluminense no Maracanã na última quinta-feira. Nicola, alguma notícia sobre a SAF do Vasco? Iron, deu uma bela esvaziada esse assunto, né?
A verdade verdadeira é que não existem propostas, cara. Não tem muita novidade, não tem muito debate sobre o tema, porque não existiram novas propostas. A boa notícia é que, mesmo sem investidor internacional, o Vasco tem conseguido se arrumar. A questão do estádio é super importante. O clube vai conseguir, graças à venda do potencial construtivo, colocar 600 milhões de reais nas obras do estádio que vão custar mais ou menos 800 milhões de reais, os outros 200 milhões devem ser obtidos com name rights e também com venda de cadeiras e cativas. O Vasco conseguiu, com a vitória contra o Internacional, escapar de vez do risco de rebaixamento e vai jogar a semifinal de Copa do Brasil. Enfim, dá para dizer que as coisas aos pouquinhos têm se acertado. Boa noite, Nicola. O que acha da Leila ficar por mais um mandato no Palmeiras? Muitos discordam dessa ideia. Rafa, a Leila deu uma entrevista lá no Peru, importante, tá? Ótimo tema que você me sugere aqui. Eu vou resgatar uma frase da Leila Pereira. Leila foi perguntada se ela pode trabalhar como presidente da CBF. Leila está muito alinhada ao Samir Chaldie, muito, tá? Ela, inclusive, foi a única presidente de clube em São Paulo que não apoiou o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, para apoiar o Samir Chaldie. E muita gente está entendendo que essa proximidade diz respeito a uma possibilidade de a Leila se tornar a próxima presidente da CBF. Ela foi perguntada, e aí, você pode se tornar presidente da CBF? A resposta foi não. De jeito nenhum, não quero. Eu gosto de clube de futebol. E eu não vou sair do futebol. Acho futebol fantástico. Descobri o meu lugar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não descobre o seu lugar. Eu descobri. O meu lugar é no futebol. Então a Leila está deixando bem claro que não pretende sair do futebol. E do futebol de clube, né? Não da CBF. Tá muito forte lá no Palmeiras o boato de que ela segue trabalhando nos bastidores para um terceiro mandato. Ela foi eleita a primeira vez, conseguiu a reeleição como permite o estatuto. Para ela tentar uma outra reeleição, ela precisa mudar o estatuto. E ao longo do ano, esse boato surgiu. Lá nas alamedas do Allianz, uma pessoa próxima a ela começou a sondar outros conselheiros e a reação foi muito negativa. Ninguém no Palmeiras foi favorável, nem as pessoas próximas a Leila, tá? Por entenderem que é contra o estatuto, que mudança de estatuto é muito feio, não é algo legal e tal. Mas a percepção que eu tenho é de que a Leila vai trabalhar nos bastidores para isso, para tentar uma alteração no estatuto. Se ela não conseguir, aí, e diante dessa vontade, dessa vocação que ela descobriu para trabalhar em clube de futebol, aí eu acho que começa a ficar forte a possibilidade dela e o marido dela tentarem comprar o Vasco, tá? Diante dessa frase que eu li para vocês, e lembrando daquele empréstimo de 80 milhões de reais que a Leila fez em nome da Crefisa para o Vasco. Se o Vasco não devolver esse dinheiro, a Crefisa passa a ter 10% das ações do Vasco. Então ela já está meio que plantando a possibilidade de num futuro não tão distante ter um pezinho dentro de São Januário, tá bom? Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco. Essas foram as informações de hoje, né, do maior clube brasileiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para a gente ficar sempre super atualizado nas últimas notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, dia 1º de dezembro, essas informações são quentíssimas aí com o Jorge Nicola. Então ative o sino das notificações que às 6 horas hoje da tarde, né, da noite, terá vídeo novo e você poderá acompanhar tudo que for relacionado ao Vasco da Gama. Combinado? Até o próximo vídeo e te aguardo lá.